Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou a professora Claudilene Melo, professora de matemática, e agora nós vamos para uma aulinha maravilhosa do nono ano. Olha aí, aula de número 13 do nono ano. É um conteúdo que está lá em álgebra, né? A gente vai falar sobre grandezas, grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais, certo? Então, conteúdo que vocês já vêm trabalhando aí desde o sétimo ano e a gente vai recuperar aí alguns conceitos, né, aplicar, né, resolvendo alguns problemas. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente resolver problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, tá bom? Inclusive aplicando, então, em situações como escala, né, ou taxa de variação, em vários contextos, certo? Divisão proporcional também, então é o objetivo, o conteúdo aí para a aula de hoje. Vamos lá? E aí, vocês lembram desses conceitos? O que é uma grandeza, o que é uma razão, proporção? Deve ter escutado isso em anos anteriores, mas talvez não lembre, né? Será que vocês lembram? Esses conceitos serão usados, né, bastante aí na nossa aula de hoje, para a gente estar resolvendo esses problemas envolvendo grandezas, tá? Que variam proporcionalmente entre si. E, afinal de contas, o que são grandezas e quando elas são proporcionais? Então, grandezas, minha gente, é tudo que a gente pode medir. Massa, área, volume, tempo, qualquer quantidade que a gente possa medir é o que a gente chama de grandeza. E proporcionalidade, quando é que essas grandezas variam proporcionalmente? Então, para as grandezas serem proporcionais, elas têm que se alterar na mesma medida, né? Com a mesma razão. Como assim? Por exemplo, se uma grandeza dobrar, a outra também tem que dobrar. Não basta que as duas aumentem ou que as duas diminuam. Elas têm que se alterar com a mesma medida, tá bom? Uma dobrando, a outra também. Se uma triplica, a outra também. Se uma se reduz 5 vezes, a outra também vai diminuir, vai reduzir na mesma quantidade, 5 vezes. Então, não é aumentar 2 unidades, mas é dobrar, é triplicar, enfim, é sofrer alteração com a mesma característica, tá bom? E quando isso ocorre, quando as grandezas estão relacionadas e uma se alterar implica na alteração da outra, né, com essa mesma, com esse mesmo comportamento, então nós dizemos que elas são proporcionais, tá bom? Essa taxa de alteração nós chamamos de constante de proporcionalidade, ou seja, se as grandezas aumentarem 2 vezes ou aumentarem 3 vezes, a constante de proporcionalidade vai ser 2, 3, porque vai estar aumentando 2 ou 3 vezes. Se diminuir, então, geralmente, a constante de proporcionalidade vai ser um número menor do que 1, né? Já que vai estar diminuindo. Então, a gente vai ter a constante de proporcionalidade 1/2, 1/3, 1/10, dizendo que vai estar diminuindo em uma certa quantidade, ok? E essa proporcionalidade pode ser direta ou pode ser inversa. Como assim? O que é isso? Então, a proporção direta, ela ocorre sempre que, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Ou, quando uma grandeza diminui, a outra também diminui. E sempre naquela mesma quantidade. Lembra? Por exemplo, digamos aí a quantidade para tirar xerox, né? Tirar cópias de algum documento. Aí ali na tabela, e o custo para tirar aquelas xerox, aquelas cópias. Aí na tabela mostra, ó, que para fazer 5 cópias, gasta-se 25, a tabela está em euro, 25 centavos, né, 25 euros para tirar aquela cópia, as 5 cópias. 10 cópias, 50, 12 cópias, 60. E as 35 cópias vai para 1,75. À medida que a quantidade de cópias foi aumentando, o valor que se gasta também foi aumentando, tá bom? Então, e mais do que isso, foi aumentando proporcionalmente, quase que não sai agora, né? Enfim, ó, manteve essa proporção, né? Olha só, dobrou a quantidade de cópias aqui, ó, dobrou o valor que se gasta, tá bom? Então, quando duas grandezas aumentam
juntas na mesma proporção ou diminuem juntas, nós dizemos que a proporção ela é direta, ok? Então, aí está alguns exemplos de grandezas e que tem esse comportamento de sofrer alterações seguindo o mesmo comportamento. Por exemplo, a velocidade média e a distância percorrida. Gente, digamos que você vai fazer um trajeto qualquer, né? Vai viajar de carro e a velocidade é algo que você pode controlar, não é? Se você altera a sua velocidade, se você aumenta a sua velocidade, tá? Digamos que você estava a 50 km por hora e você dobra, passa a andar a 100 km por hora. A distância que você vai percorrer também vai aumentar. Se você aumenta a velocidade, a sua distância também vai aumentar. E ela vai aumentar também com o mesmo comportamento, dobrando. Dobrou a velocidade, você vai dobrar a distância que você consegue percorrer, tá bom? A área e o preço de um terreno. Ora, o preço de um terreno, você está interessado em comprar, né, um terreno, e é claro que o valor, além, claro, de outros fatores como localização, mas a sua área, que é o seu tamanho, influencia no preço final. À medida que a área do terreno aumenta, o preço também vai aumentando proporcionalmente, né? Se você dobrou o tamanho do terreno, o preço também vai dobrar, como se estivesse pegando 2 lotes aí e juntando, né? Então, área e preço são duas grandezas que variam proporcionalmente e é uma proporção direta. À medida que aumenta a área, o preço também aumenta. A altura de um objeto e o comprimento da sombra. Quanto mais alto for o objeto, maior vai ser a sombra que ele irá projetar, tá? Proporção direta. Quantidade de ovos para fazer um bolo e seu tamanho. Se a gente quer definir quantos ovos a gente precisa para fazer um bolo, não vai depender do tamanho, não é? Bolos maiores precisa de mais ovos. Bolos menores, menos ovos. Então, aumentou o bolo, aumenta a quantidade de ovos necessários. Diminuiu o tamanho do bolo, menos quantidade de ovo. Proporção direta também, ok? Já a proporção inversa, aí ocorre o contrário, tá? À medida que uma grandeza aumenta, a outra irá diminuir, tá? Uma diminui e a outra aumenta, e vice-versa. Por exemplo, a gente viu há pouco que velocidade e distância são grandezas diretas, ou seja, se você aumenta a velocidade, você aumenta a distância percorrida. Mas e velocidade e tempo? Então, ao aumentar a velocidade com que você está se deslocando lá com seu automóvel, o tempo que você leva para percorrer lá a mesma quantidade, ele agora passa a diminuir. Então, se você aumenta a velocidade, você diminui o tempo da sua viagem, ok? De modo que a gente tem aqui uma relação inversa. Um aumentou, outro diminuiu. Outros exemplos aí. Então, a gente falou aqui, né, a velocidade e o tempo de viagem, que quando a gente aumenta a velocidade, o tempo diminui, a relação é inversa. E o número de torneiras, que está lá ligado para encher um reservatório de água, por exemplo. Digamos que você tenha várias torneiras com a mesma vazão, tá bom? Se você aumenta a quantidade de torneiras ligadas lá, o tempo necessário para encher aquele reservatório, ele irá diminuir. Ao aumentar a quantidade de torneiras, você vai ter menos tempo para encher o seu reservatório. Então, temos aqui também um caso de proporção inversa, ok? E aqui duas situações, né, para a gente identificar bem a diferença dos dois. Olha, então imagine um grupo de pessoas que se instale num acampamento que cobra R$100 a diária por pessoa. A diária individual é de R$100. Então, quer dizer que cada pessoa vai gastar R$100 por dia. Se duas pessoas forem viajar, se instalar naquele acampamento, vai gastar R$200. Né? E à medida que a gente aumenta a quantidade de pessoas, os gastos também irão aumentar. Então, quantidade de pessoas e custos ou gastos é uma proporção direta. Aumentou a quantidade de pessoas, aumenta os custos, tá? Agora, digamos que a gente tenha um valor fixo para gastar, né? Tem aí R$2.000 apenas para gastar. A questão agora é,
vai mais pessoas ou passar mais dias hospedado lá, né? Quanto mais pessoas, mais dinheiro vai se gastar por dia, não é isso, gente? Então, se a gente quer passar mais dias, é preciso diminuir a quantidade de pessoas indo para a viagem. Então, aumentando a quantidade de dias lá na instalação, a quantidade de pessoas vai ter que diminuir, tá? Daí a gente tem uma proporção inversa. E reconhecer se essa proporção é direta ou inversa é importante na hora da gente resolver os problemas, tá bom? Uma aplicação dessa ideia de proporcionalidade muito comum está aí nas escalas, tá? Que são maneiras de representar, né, objetos grandes, a gente faz através de desenho, mas a gente tem que determinar uma relação que existe entre o tamanho do desenho e o tamanho real do objeto, tá bom? Ou do que a gente está representando lá naquele desenho. Essa relação, essa medida aí é o que a gente chama de escala, tá? A escala, então, ó, é dada por uma razão entre as grandezas. Sempre, seja ela de redução ou de ampliação, ou seja, se você está aumentando ou diminuindo o seu desenho, né, a escala vai identificar a relação aí que existe entre o tamanho real e o tamanho do objeto, tá bom? Então, a razão, minha gente, a escala, aliás, sempre vai ser dada por esta razão aqui, ó, o tamanho do desenho sobre o tamanho do objeto. Os dois medidos na mesma unidade de medida, tá bom? Então, por exemplo, se o tamanho do desenho estiver em centímetro, o objeto real também vai ser dado em centímetro. Se aqui está em metro, o tamanho real também, enfim. Essas medidas devem estar sempre na mesma unidade de medida, tá bom? É uma aplicação bem útil, né? E a gente vai fazer alguns exercícios com isso, ok? Pronto, então tá aí um exemplo, né? Nós temos aqui a imagem de dois barquinhos, um azul e um vermelho. A gente vê que o vermelho está maior e se a gente observa para as medidas, né, a gente vai notar que houve aqui uma ampliação do barco azul para o vermelho. No caso, foi dobrado de tamanho, porque olha bem, aqui é uma malha quadriculada, então dá para contar direitinho quantos quadradinhos formam, né, as dimensões. Então, escrevi isso aqui. A base do barco menor, que é o barco azul, vale 2. E o barco vermelho, a base vale 4. Então, lembra que a escala, a gente coloca o tamanho do desenho sobre o tamanho do objeto real, tá? Para ficar mais simples, coloca no numerador o objeto, que é aliás, o desenho, que é o objeto menor, e embaixo o objeto maior, tá? Então, 2 sobre 4. Tá aí a relação da base dessas figuras. Base menor. Se a gente olhar para a base maior, que é essa parte aqui de cima, ó, então a gente vê que tem a relação de 4 para 8. Já a altura do barco está na relação de 3 para 6. Ó, a parte aqui de cima, a vela do barco, tá? 2 quartos, 4 oitavos e 3 sextos. Essas 3 frações aqui, apesar de estarem escritas com números diferentes, notemos que elas são frações equivalentes, tá? Essas 3 frações podem ser simplificadas ou reduzidas para uma fração mais simples, quando a gente identifica o número que dá para dividir cada uma delas. No caso, a primeira, dividindo tudo por 2, a gente chega em 1/2. A fração 4 oitavos, dá para dividir numerador e denominador por 4, também chegaremos a 1/2. E aqui 3 sextos, dá para dividir tudo por 3, a gente também chega a 1/2. Então, nós temos aqui, ó, a razão entre medida do objeto menor pela medida do objeto maior, dando a mesma quantidade. Significando, então, ó, que há uma proporção, né, entre as medidas dessas duas figuras e este valorzinho aqui, que no caso é 1/2, mede a constante de proporcionalidade, tá? 1/2, ou seja, a figura menor é metade da figura maior. 1 sobre 2, né? Não significa metade? Ou, dito de outro modo, a figura maior é o dobro da figura menor,
tá bom? Então, tá aí um exemplo de escala, lembrando sempre que a gente deve colocar a medida do número, do tamanho do desenho sobre o tamanho do objeto real, tá? A medida menor fica no denominador. E aí, vamos lá resolver alguns problemas, tá? A primeira questão diz assim: os números x, y e 32 são diretamente proporcionais aos números 40, 72 e 28. Determine os números x e y. Lembra que eu falei que a gente vai estar falando de razão, proporção, né, para resolver problemas de grandezas relacionadas diretamente ou inversamente proporcionais? Então, nós temos aqui 6 valores envolvidos. Os 3 primeiros, x, y e 32. Então, 2 deles são desconhecidos, que estão diretamente proporcionais, ou seja, está havendo uma variação, mas é uma variação proporcional e direta, né, aos números 40, 72 e 128, tá bom? Como é que a gente faz, então, para resolver um problema quando isso ocorre? Então, a montagem da questão é assim, tá? Como tem aqui, ó. Não, sempre que a relação é direta, a gente vai montar uma proporção, né, que é a igualdade de razões, de modo direto. Ou seja, a primeira medida aqui, que ele chamou de x, está para a primeira daqui, que é o 40. E a proporção vai ficar assim, ó, x sobre 40 é igual a y sobre 72. A gente vai colocando os números na ordem, que é igual a 32 sobre 128, tá bom? Os 3 primeiros números são diretamente proporcionais aos 3 segundos. Então, tá aí, um número sobre outro. A gente monta esta proporção, ok? E, para continuar, a gente observa que a última razão aqui, ó, os números estão bem altos, mas dá para simplificar, não é? 32 é um múltiplo de 128, ou seja, 128 dá para dividir por 32. E 128 dividido por 32 dá exatamente 4, tá? Então, a gente simplifica a nossa fração dividindo tudo aqui por 32. 32 dividido por 2 vai chegar em 1, e 128 dividido pelo 32 fica 4 aqui no denominador. Ou seja, ao invés de a gente estar com essa fração bem grande, nós iremos trabalhar com a fração 1/4, ok? E aí, montada aqui a ideia de proporção direta, né, a nossa proporção direta, a gente vem fazer os cálculos para achar os valores de x e y individualmente. Então, veja que nós temos aqui, olha, algumas igualdades, né? Frações aí todas são iguais. Para a gente conseguir resolver, fazer as continhas e achar os valores de x e y, a gente vai pegar a fração onde está a nossa variável e igualar a que a gente conhece os dois termos. Ou seja, se x sobre 40 é igual a y sobre 72, que é igual a 1/4, eu não posso simplesmente igualar x sobre 40 a 1/4, é o que a gente vai fazer. Assim como depois a gente pode igualar y sobre 72 a 1/4 também, tá? A gente pega as frações que nos convém para achar as variáveis que a gente quer. Então, x sobre 40 é igual a 1/4 e aí vai resolver essa proporção. Lembra que vocês viram isso em anos anteriores? Então, aqui a ideia do meio pelo extremo, ó. Ou isolar o x, que neste caso está sendo dividido por 40. Como ele está sendo dividido por 40, a gente passa o 40 para o outro lado, multiplicando este número aqui de cima. Lembra daquele xzinho, né? Então, 40 vem para cá multiplicando 1. Fica 40 vezes 1, que dá o próprio 40, dividido por 4. Ou seja, x dá 10. Para que esses valores sejam diretamente proporcionais ao de cá, o primeiro valor tem que ser 10. A mesma ideia a gente vai fazer aqui agora para achar o y, tá bom? Então, y sobre 72 é 1/4. Então, o 72 que está dividindo vem para cá multiplicando. Vai ficar 72 dividido por 4. E efetuando a divisão, chegamos a 18. O valor da variável y é 18. Ok, minha gente? Primeiro exercício aí, primeira aplicação, né? Para a gente fazer. E essa daqui agora. A ideia agora é a gente identificar se as grandezas são diretas ou são inversas, ok? Então, na primeira alternativa ali, ó,
o número de pessoas em um churrasco e a quantidade que cada pessoa poderá consumir. Tá? E aí, as grandezas envolvidas aqui, ó, é número de pessoas no churrasco e a quantidade que ela irá consumir, né? De bebida, de carnes, enfim, o quanto ela vai consumir. Gente, à medida que a gente aumenta o número de pessoas no churrasco, o que vai consumir vai aumentar também ou vai diminuir? Então, percebem que aumentando a quantidade de pessoas, a gente aumenta a quantidade do que vai ser consumido no churrasco, um aumentou, o outro também. Então, aqui nós temos a relação direta. Muito bem. No item B, a área de um retângulo e seu comprimento. Ó, um retângulo é como aqui o modelo da TV, né? Duas medidas diferentes, né? A área deste retângulo e o seu comprimento, sendo a largura constante. Quer dizer, vamos dizer que aqui é a largura e esta medida aqui representa o comprimento. Se a gente aumenta o comprimento desse retângulo, pessoal, olha, essa medida está fixa, tá? Ao aumentar a largura, a área total vai se alterar também, né? Se a largura aumentou, concorda que a área também aumenta? É como se a gente passasse de uma TV menor para uma TV maior, né? Aumentou a largura, aumentou o tamanho da TV, então a área daquela região também aumenta. Tá aí outro exemplo de grandezas que são diretas. No item C, número de erros em uma prova e a nota. À medida que a gente aumenta o número de erros de uma prova, a sua nota vai aumentar ou vai diminuir? Se você erra mais, a nota vai diminuir. Então, aqui a relação é inversa. Aumentou a quantidade de erros, diminuiu a nota, ok? Número de operários e tempo necessário para eles construírem uma casa. Então, tá aí, tem uma construção qualquer a ser feita. Aí, a pessoa lá, o responsável, quer colocar mais operários para estar trabalhando. O que ele ganha como resultado? Se mais pessoas vão trabalhar, o tempo total para a obra ficar pronta irá diminuir, exatamente. Mais pessoas trabalhando, menos tempo a obra vai durar. Então, relação inversa também. E na letra E, a quantidade de alimento e o número de dias que poderá para um náufrago sobreviver, né? Quantidade de alimentos e número de dias. Então, veja, tá lá um náufrago, certa quantidade de alimentos no seu barquinho. À medida que a quantidade de alimentos diminui, minha gente, a expectativa de vida dele lá, né, o número de dias para ele lá também vai diminuir. Se vai diminuindo a quantidade de comidas, ele tende a ter menos dias, não é, de vida, já que, enfim, um diminuiu o outro também. Relação direta, ok? Deu para entender aí o comportamento das relações? E aí, temos mais um exercício aqui para a gente fazer. Então, a questão 3 diz: uma cidade está localizada a 5 centímetros da outra, medidos sobre um mapa de escala 1 para 20. 20 quanto ali? Não, 200 milhões, não é isso? 1 para 200 milhões. Então, veja só, como a gente citou, sempre a medida de cima vai ser a do desenho, a da imagem lá desenhada, a medida menor. E no denominador, o tamanho real. Por isso que numa escala, a gente tem um número menor no numerador e um número grandão. Por quê? O denominador representa o tamanho real, tá? Do objeto. Então, no caso, nós temos um mapa, né? E mostra que a cidade está localizada a 5 centímetros de outra. No desenho, as duas cidades estão a 5 centímetros uma da outra. Mas a escala utilizada é essa. E o que significa aí essa leitura da escala? Como no problema ele já disse aqui que a unidade de medida trabalhada é centímetro, a gente já sabe que a unidade lá da escala vai estar em centímetro também, tá bom? Ou seja, a escala diz aqui, ó, que para cada centímetros no mapa,
A distância real é de 200.000 centímetros, tá bom? Sempre na mesma unidade de medida. Desprezando as distorções normais da projeção, marca a opção que indica a distância real entre as cidades, né? Então, lá no mapa está 5 centímetros, mas qual é a distância real? Então, daí vem a ideia de escala. E a escala, a gente tem a medida do desenho no numerador e a distância real no denominador. Não foi dado que é 1 para 200.000? Só que essa distância no desenho foi dada, ó, de 5 centímetros. A gente está querendo saber essa distância real. Então, aqui está a nossa variável. Ao substituir os valores conhecidos aqui, nós montamos a nossa proporção e resolvendo esta proporção, né, essa equaçãozinha aqui, a gente vai chegar no valor que a gente busca, que é a distância real entre as duas cidades. Então, ó, ficamos 5 sobre x igual a 1 sobre 200.000. Para resolver isso, ó, faz a ideia do meio pelos extremos. O x passa para cá multiplicando 1, x vezes 1 dá o próprio x, e os 5 centímetros vem multiplicar os 200.000. 5 vezes 200.000, por sua vez, dá quanto? 1 milhão, tá? Mas isso está em centímetros, tá? Ou seja, a distância real das duas cidades é de 1 milhão centímetros. Para a gente finalizar, ó, a resposta que está aqui em quilômetros, a gente faz a alteração de centímetros para quilômetros, já que as alternativas estão em quilômetros. Como é que esse número que está em centímetro é representado em quilômetros? E aí é um outro conteúdo, é motivo aí para uma outra aula, mas a gente pode alterar a partir das medidas, né, os múltiplos que tem do centímetro até chegar no quilômetro. Então, se você lembra dessa ordem, ó, estamos aqui centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. A gente consegue mudar para cá, transforma-se em 10 quilômetros, tá bom? Essa quantidade em centímetros equivale a 10 quilômetros. E aí, nós temos a distância real da cidade, que no mapa está em 5 centímetros e na realidade vale 10 quilômetros, é a distância real. Ok, minha gente? Então, o conteúdo da aula de hoje foi esse. Nós temos aqui outros exercícios, dei um print aí para vocês tentarem treinar, ver se compreendeu, tá? Tem um monte de outros exercícios aqui para vocês treinarem. Façam aí, estudem, se preparem. Este é o caminho do sucesso. É estudar, é se tornar diferente, tá? Vários outros problemas aí, desafios para vocês. E esse foi o conteúdo da aula de hoje. Trabalhar com problemas que envolvia proporcionalidade direta ou inversa, tá bom? Então, estudem, espero que fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.